Bem-vindo à Comissão Executiva. Hoje vamos olhar para as grandes locomotivas da economia mundial. Estão a perder força, nomeadamente os países que integram os BRIC. São países que, nos últimos meses, têm vindo a arrefecer de forma substancial as respectivas economias. São convidados desta edição da Comissão Executiva Mariana Abrantes de Sousa, José Magalhães, Taufik Rekibi e também Joaquim Miranda Sarmento. Agradeço aos quatro a vossa presença nesta Comissão Executiva. Mariana, começo por si. As economias estão a perder força, sobretudo as mais importantes, aquelas que cresciam mais, eram grandes motores da economia mundial, mas estão, de facto, a perder força, nomeadamente a China. O Brasil há sinais de alguma preocupação, já lá vamos. A própria Índia também. Bem, é natural que estes países que estão que estão muito virados para a exportação, sofram um pouco com o abrandamento do comércio internacional. É uma das questões que devemos recordar que o crescimento deles foi feito muito à base das exportações, até para países tão pequenos como Portugal. Se não me engano, nós temos déficits comerciais com todos os 4 países, que não, para eles talvez seja assim uma gota no oceano, mas como eu digo, o mercado português é pouco, mas quem o dispensa é louco. Portanto, apesar disso, quando países como Portugal, desde países tão pequenos como Portugal, como os outros países maiores, começam a abrandar as importações, estes países vão ter que abrandar as exportações e vão ter que abrandar a economia em geral. José Magalhães, este modelo de crescimento destes países está esgotado ou ainda estamos muito longe disso? Relativamente ao da China, exatamente, já que estamos a falar em China, eu já aqui referi num debate anterior que sou um crítico muito fervoroso do modelo de crescimento que tem sido seguido pela China. É um modelo de crescimento baseado em práticas que eu não considero leais, nem dentro de um âmbito concorrencial correto. Basta recordarmos no dumping social, dumping económico, a contrafação, a desvalorização da moeda, que não está compatível com o crescimento que tem tido, por isso eles não crescem, não valorizam a moeda de propósito, precisamente porque, e quando o deveriam ter feito, se tivesse uma política monetária correta. Por isso eu sou um crítico sobre isto. Obviamente que qualquer país que tenha uma prática idêntica a esta cresce, naturalmente. Se fizer o que a China fez, cresce, não paga salários mínimos, paga maus salários, paga muito mal, tem abundância de mão de obra bastante barata, não tem Estado Social, não há subsídios de empregos. Qual é o país que não cresce? Obviamente que o crescimento da China teria, e eu já aqui o referi também nessa altura, que para mim a China é um gigante com pés de barro. Mais cedo ou mais tarde começava a dar sinais de abano, e cá está. Por isso não fiz uma previsão na altura, quando os pés de barro começavam a abanar e estão a começar. Na altura, quando eu referi isso, ainda estava na casa dos 11, entretanto passou para a casa dos 8, que eles ainda defendiam seriamente o 8, que é o tal algarismo bastante com sorte, não é? Era o algarismo da sorte da China. Agora já estão nos 7. Por isso não me admiro, para mim não é admiração nenhuma o que está neste momento a acontecer à China, e acho que vai continuar a desacelerar a economia da China. É certo que este crescimento, sobretudo da economia chinesa, permitiu tirar muitos milhões de chineses da pobreza e chegar a uma classe média baixa, uma classe média ascendente. Poderá esta classe média, ou a grande parte das pessoas que legitimamente não conseguem chegar a este patamar nos próximos anos, possam criar algum ambiente de contestação interna? Exato. Eu não tenho essa mesma percepção que acabou de referir, de que houve de facto uma ascensão acelerada e forte. Não esqueçamos, estamos a falar numa população de 1 bilhão de pessoas. Por isso, essa ascensão que está a referir não é ainda significativa para inverter os 70% da exportação e os 30% de consumo interno. Ainda não há, ou seja, ainda não aparece uma população interna capaz de absorver aquilo que a China produz numa casa, admitamos, de 60%. Só 30% da produção da China é que é consumida internamente. O 60% é para exportação. Por isso, essa classe média que me fala
poderá ter algum poder e toda aquela que não conseguiu ascender a esse poder de compra, de consumo, que nós considerávamos razoável e dignificante para o ser humano, acho que aí irá aparecer o tal foco que eu também, na altura, também referi, que seria de alterações sociais. Não me admira nada que haja um princípio de alguma perturbação social na China, a truque, obviamente, destas reivindicações de direitos humanos, de práticas sociais condignas e ainda por cima, com o problema das etnias que lá estão dentro. Por isso, não me admira que isto ainda tenda a agravar um pouco mais. O que não irá, por exemplo, acontecer, neste ponto de vista, não irá acontecer, por exemplo, penso eu, a minha previsão é que não irá acontecer este mesmo cenário, por exemplo, no caso da Índia, onde temos também uma situação que também é um BRIC e que não terá este mesmo problema de confrontar o problema de instabilidade social ou de agitação social. Isto por causa das castas, não é? O princípio das castas que limita um bocadinho a cultura dos indianos de aceitarem pacificamente no fundo, a sua posição social e económica e por questões de ordem cultural. E aí já é um bocadinho diferente. Por isso acho que cada abordagem a cada BRIC é diferente uma da outra. É um caso especial. Mas ainda focando na questão da China, Taoufik Rekibi, há de facto esta incapacidade no tempo de mudar este modelo de crescimento da economia chinesa, de exportações para consumo interno, poderá não acontecer tão rapidamente como seria necessário para manter estes níveis de crescimento. Deixa-me dizer que, independentemente das razões, a competitividade é estrutural e se joga a médio e longo prazo. Portanto, não é de um dia para o outro que a China vai deixar de ser competitiva. Mas também gostaria de referir aqui que este abrandamento, esta desaceleração económica de crescimento nos países de BRIC não é necessariamente uma má notícia para a economia portuguesa, por exemplo. Porque, no segundo, estamos num mundo global, com vasos comunicantes, e muitas vezes a falta de crescimento numa determinada zona traduz-se por um crescimento noutra zona económica. De facto, até agora, isto aconteceu no sentido de crescimento nos países do Sudeste Asiático, América do Sul e a outros países emergentes. Agora, provavelmente, vamos assistir a uma tendência inversa. Não só porque os países da Europa, nomeadamente Portugal, poderão recuperar alguma competitividade na medida que estamos a assistir, mesmo em Portugal, com a pressão sobre os salários, a uma redução dos custos dos fatores de produção, mas também porque estão a surgir outros espaços emergentes no mundo. Estou-me a referir aos países do Magreb, estou-me a referir a outros países asiáticos que neste momento estão a ter também algum ganho de competitividade. Agora, é verdade que a China está no mercado internacional com regras de jogo que são diferentes dos outros países que pertencem à Organização Mundial do Comércio, mas é certo também que as locomotivas da Organização Mundial do Comércio, estou a falar dos países da Triade, Estados Unidos, União Europeia, Japão, aprovaram a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, porque, no fundo, todas as multinacionais e empresas globais oriundas destes países têm interesses significativos na China. Portanto, não é de admirar. Agora, esta redução, aliás, o Banco Mundial recentemente referiu que o crescimento económico da China vai perder cerca de 50% nos 20 próximos anos. Evidentemente, crescer 5% face aos 10% dos anos anteriores continua a ser uma taxa de crescimento extremamente interessante. Até porque a base é muito maior, obviamente. E depois há um outro aspecto que é muito importante. Referiu, por exemplo, à classe média chinesa que está a se desenvolver, que queremos, quer não, que são 400 milhões de chineses que já ganharam algum poder de compra. 400 milhões chineses, para os nossos telespectadores perceberem, representam o equivalente da população europeia. Isto quer dizer que já está a se criar um mercado no espaço emergente para o consumo interno, que mais um dia, menos um dia, vai eventualmente se desenvolver e vai se fortalecer, mas também pode criar uma oportunidade de exportação para muitos dos países da Europa que, por sinal, podem passar a ter mais competitividade no futuro. Portanto, eu acho que há aqui um jogo extremamente interessante, há uma alteração progressiva das regras de jogo, embora não podemos especular sobre o curto prazo. Portanto, tudo vai jogar a médio e longo prazo e tudo dependerá basicamente daquilo que seremos capazes de fazer na Europa,
Portugal em particular, para aumentar a nossa competitividade e, sobretudo, para aumentar a nossa atratividade, porque são duas coisas completamente diferentes, apesar do World Economic Forum não fazer muito a diferença entre a atratividade e porque quando temos um ambiente fiscal muito mais atrativo, quando temos segurança, quando temos uma imagem, digamos, bastante desenvolvida, quando temos um bom clima, quando temos um conjunto de infraestruturas que são muito apelativas, isto só por si pode ser um fator de atratividade, essencialmente do investimento direto estrangeiro. E por isso eu não me admiro que haja um regresso do IDE para Portugal. Aliás, em 2011 já se verificou um crescimento bastante significativo e provavelmente este IDE virá também destes países emergentes, porque o capital hoje, queiramos, quer não, já perdeu a bandeira. Como dizia um empresário português de referência, eu invisto e produzo onde tem melhores condições para produzir e vendo onde tem as melhores margens de comercialização. Portanto, independentemente do país de onde sou oriundo. E de facto, hoje nós temos que nos inserir esta lógica do capital, da mobilidade, do desmantelamento das fronteiras, das regras e onde as coisas circulam de uma forma livre. Joaquim Miranda Sarmento, há aqui um pormenor, ou há aqui uma variável que me parece que também é significativa nos últimos anos, que tem a ver, ou tem que ver com a questão energética e, sobretudo, os custos de transporte. Hoje é uma variável cada vez mais pesada naquilo que é a grande movimentação de mercadorias a nível mundial. Isto pode penalizar a deslocação de países muito longínquos para os consumidores que estão entre fábricas e consumidores, levar a uma maior aproximação entre aquilo que é os mercados de consumo e os mercados de produção. Bom dia, Rui. O Sr. Professor dizia que a China entrou na Organização Mundial do Comércio mesmo com regras diferentes, e depois dizia porque as grandes multinacionais têm lá interesse. É verdade, 2/3 das exportações chinesas são de empresas cujos capitais são detidos por empresas americanas, europeias e japonesas. Ou seja, o que houve foi uma deslocalização da produção. Aliás, nós dizíamos isso a semana passada aqui, de produção de trabalho intensivo para países, enfim, não só a China, mas sobretudo a China. E um dos dois fatores de emergência, de crise, ou de sinal de crise na China é exatamente a quebra das exportações. A quebra das exportações tem em parte a ver, evidentemente, com a quebra da procura daquilo que são os mercados dos produtos produzidos na China. Tem um efeito que será muito interessante de analisar nos próximos anos, que é aquilo que os economistas designam a armadilha do rendimento médio, ou seja, a competitividade chinesa foi estabelecida com base em baixos salários e esse é um modelo que os próprios chineses já não conseguem ter. Quer dizer, os salários na China estão a aumentar e não estão a trazer mais competitividade. Aliás, é curioso, a China no ranking internacional de competitividade é apenas o 26º país, no ranking de inovação é apenas o 29º país. Portanto, não há... a competitividade da economia chinesa é feita ao nível dos produtos mais baixos, ao nível do têxtil e de produtos de trabalho intensivo e para uma cadeia de valor relativamente baixa. E a somar esta questão dos salários há a questão do aumento dos custos de transporte. Há um livro muito interessante de um especialista em petróleo, que foi uma das pessoas que previu a escalada do preço do petróleo no início da década de 2000, que se chama exatamente porque o seu mundo vai ficar mais pequeno. E, portanto, quer dizer, as indústrias onde o custo do transporte tem um peso significativo estão a voltar outra vez para os Estados Unidos e para a Europa. Indústrias como o têxtil, onde esse custo de transporte não é tão significativo, eventualmente não sofrerão tanto. E, portanto, o modelo chinês está assente basicamente em dois tipos de indústrias e de empresas. Por um lado, indústrias detidas por capitais estrangeiros que estão lá apenas enquanto os salários compensarem a baixa produtividade chinesa e, portanto, a baixa produtividade é compensada por um baixo salário e isso, para alguns segmentos, torna a China interessante. E, por outro lado, enfim, nos últimos tempos temos falado muito sobre as grandes empresas chinesas e a aquisição de empresas no estrangeiro por parte de empresas chinesas, e o caso da EDP e da REN é relativamente significativo. Há 19 empresas detidas pelo Estado chinês no ranking das 500 maiores do mundo.
5 estão na área de energia, 2 na área das telecomunicações internas, 5 na área da banca, 3 na área de construção e transporte, das quais 2 são ferrovias, 2 na área do automóvel, 1 na área do aço e 1 na área alimentar. Portanto, 19 empresas. Ou seja, não há uma única grande empresa chinesa que esteja num setor verdadeiramente de inovação e tecnologia. Portanto, estas empresas são monopólios altamente subsidiados e não distribuem dividendos. Portanto, são grandes porque têm um mercado muito grande, mas não são competitivas e não estão em setores de elevada competição. Quer dizer, estão em setores que estão protegidos internamente. Quer dizer, a State Grid é grande, pudera, quer dizer, abastece de eletricidade um país com mais de 1.000 milhões de habitantes, tinha que ser grande, quer dizer, a EDP é relativamente pequena porque começou com um mercado de 10 milhões, portanto, a própria dimensão do mercado atesta isso. Curiosamente, a China é apenas o 8º país que mais recebe investimento direto estrangeiro. Não é o primeiro, não é o segundo, é apenas o 8º. O primeiro continua a ser os Estados Unidos. Portanto, este modelo foi feito muito de criar condições para que as empresas estrangeiras fossem lá instalar a sua produção, esquecendo-se que no dia em que isso não for competitivo, essas empresas estrangeiras saem. Por outro lado, apostar em segmentos de valor acrescentado baixo e proteger as suas empresas nacionais nestes bens não transacionáveis. Agora, evidentemente, isto também teve vantagens e uma delas foi a saída de uma fatia significativa da população chinesa de níveis miseráveis de pobreza para níveis, enfim, para nós não são propriamente ainda de grande abundância, mas que para o contexto histórico chinês são. Sendo que, para mim, a grande questão da China, mais do que a exportação, é a questão do sistema financeiro. O sistema financeiro chinês está, neste momento, pode vir a ser a próxima grande crise financeira global. Já lá vamos, Joaquim. É uma questão... Eu gostava de comentar aqui uma questão que eu acho muito interessante, que é esta dependência de multinacionais. Porque nós, neste momento, sabemos que as economias de escala não estão na produção, estão na venda, e na venda com marcas mundiais. E, portanto, é interessante... As grandes margens de lucro. E, portanto, as economias de escala e as margens de lucro. E, portanto, hoje em dia é fácil fazer a produção distribuída, em que várias peças do carro são feitas em vários países, depois são todas feitas muito à medida, com um controle de qualidade, o chamado supply chain. E, de facto, a China está no supply chain das grandes empresas mundiais. Mas eu acho que nós não devemos... A minha opinião pessoal, a minha percepção pessoal, eu só fui à China uma vez, não posso dizer que conheço, mas a fama que os chineses têm é que eles são muito comerciais. Os próprios chineses são muito comerciais. Veja-se a rede de lojas chinesas em Portugal. Há lojas chinesas numa pequena vila no centro do país. E porquê? Porque o próprio governo chinês promoveu e financiou e ajudou a criação desta rede paralela de distribuição dos seus produtos. Eles não querem estar a depender da Nike e dessas empresas para promoverem a exportação dos produtos de mão de obra intensiva. E eu acho que essa vocação comercial chinesa é famosa, eu tenho ouvido anedotas sobre isso, e eu senti isso quando estive lá. Não sei se uma viagem não dá para tirar muitas conclusões, mas eu acho que isso que vai se definir, vai se manifestar no futuro. Mas, Mariana, tal como o Japão há um conjunto de décadas começou por imitar grande parte dos produtos norte-americanos e rapidamente se afirmou como uma grande potência, nomeadamente ao nível da tecnologia, é possível olharmos para a China e tentarmos replicar, com as devidas, obviamente, alterações e as devidas variáveis, aquilo que aconteceu com o Japão? Ou seja, é possível olharmos para uma China daqui a 10 ou 20 anos ser uma grande potência de tecnologia, uma grande potência também ao nível daquilo que são os produtos de maior valor acrescentado? Eu acho que sim, porque, aliás, quando eu estive a olhar para estes países, o que eu noto... A China é bastante diferente, por exemplo, do Brasil e da Índia. A China não é só muito maior. Eu ouvi um analista dizer que este grupo dos BRICS era a China e companhia.
Portanto, mesmo em população, tem uma população que é quase 9 vezes a da Rússia e para aí 6 vezes a do Brasil. Mas a China tem um outro elemento, para além da vocação comercial, que eu acho que é uma característica nacional chinesa, digo eu, que não sou especialista da China. Tem uma outra questão, que é um país muito regimentado, muito hierárquico, muito organizado, e não tem, e portanto, quando eles quiserem, o que eles quiserem fazer, eles têm uma cadeia de comando top-down, eles fazem-no. Se bem que essa cadeia de comando levanta muitas questões, já vamos analisar essas questões e vamos também olhar para os restantes países dos BRIC e perceber como Portugal pode jogar no meio deste novo contexto. A Comissão Executiva parte agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir, até já.